Fala aí, meus convocados. Muito bom dia para vocês. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, mas teve sorteio, aí teve convocação, aí eu ainda participei de um programa para a TNT do Chile, participei de programa na rádio também na Itatiaia, então ficou tarde, meu dia se fez muito longo e eu não consegui. Me desculpem. Espero que vocês possam algum dia me perdoar por não ter gravado esse vídeo ontem. Eu sei que tá um pouco velho já, porque todo mundo já falou tudo que tinha para falar da seleção brasileira. Então vou ser mais ou menos rápido aqui com vocês. Passando pelas polêmicas, né? Que eu acho que são poucas e desnecessárias, porque eu não acho que vá interferir muito no plano que a seleção brasileira tem para a Copa do Mundo. Daniel Alves, por exemplo, eu não acho que ele seja a primeira opção para a lateral direita. Eu acho que se precisar de alguém para substituir o Danilo, será o Militão a primeira opção. Eu acho que o Daniel é mais para, em algum momento de jogo, o Brasil contra uma seleção muito fechada e que precise de um meio-campista mais. Então, se você tiver Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar, mais o Daniel Alves, você tem mais um cara para circular bem a bola no meio campo contra uma seleção muito fechada. Por exemplo, a Suíça na primeira fase, se jogar muito fechado, pode ser uma boa ter o Daniel Alves por ali. Se for jogar as oitavas de final contra o Uruguai, que jogar muito fechado, pode ser uma boa ter o Daniel Alves por ali. Se for jogar contra Portugal e se fechar muito o time do Fernando Santos, acho que não. Porque quem é que cai nas costas do Daniel Alves? Rafael Leão. Então, claro que como alternativa, porque o Danilo é o titular, eu acho que quando do outro lado você tiver alguém muito rápido, muito forte fisicamente, um cara de 39 anos vai sofrer. A questão é, então, por que levar o Dani Alves se ele não é a primeira opção? Porque vai que Thiago Silva ou Marquinhos estão suspensos ou se machucam. E você já tira o Militão para deslocar ele para a direita. Teria que jogar com o Bremer, que eu acho que é um cara seguro, que vem jogando boas temporadas na Itália, mas pouco experiente. Aí você tem que mexer em duas posições na defesa. Se você leva o Dani Alves e tem um eventual problema na defesa, você coloca o Militão e segue com o Danilo. Então eu acho que compõe o grupo, além de todo o resto que ele dá, que se o Tite está falando que é importante, de experiência, de liderança, e o Tite convive com os caras em concentração, em viagem, em conversas privadas, quem somos nós para dizer? Eu acho que esse grupo do Brasil é maduro, tem bons líderes, e eu até acho que não é a presença ou ausência do Daniel Alves que vai deixar um grupo mais ou menos seguro, psicologicamente e mentalmente. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, que eu acho que não tem que ficar marcado por 2014, Alisson, Casemiro, Neymar, são Richarlison, são caras com experiência, com bagagem, com rodagem, e acho que são bons para dar apoio para os jovens, para os caras que vão fazer a primeira Copa do Mundo deles. O Dani Alves também, mas não é assim, se não tiver o Dani Alves, ferrou porque os caras não têm referência. Então eu acho que é, porque nenhum outro lateral direito conseguiu se provar, na cabeça da comissão técnica, Emerson Royal, Fagner, Gilberto, esses caras não cumpriam com os requisitos que eles queriam, e o Dani Alves tem essa possibilidade de ser um meia a mais no meio campo. Se o cara tá jogando até a intermediária do adversário e tem que voltar para correr para a defesa, não é tão grande essa corrida. Enfim, já falei até aqui mais do Dani Alves que eu pretendia falar. Gabriel Martinelli no ataque. Eu acho que é extremamente necessário que o Gabriel Martinelli vá. Porque se a gente for dobrar posições, o ataque titular deve ser o quê? Vini, Richarlison e Rafinha. Pelo menos começar assim. Aí você pega o reserva do Rafinha, o Antony, o reserva do Richarlison, o Pedro, e o reserva do Vinícius, o Martinelli não teve na última convocação. O Paquetá jogou contra a Tunísia. Eu não acho que o Paquetá tem que ser ponta. Ele não tem drible e arrancada de ponta. Ele tem um outro tipo de drible mais no meio para abrir um espaço, mas ele não tem o arranque de 15, 20 metros que um ponta precisa. Ele não tem essa explosão. E o Martinelli tem. Até para transição também, para contra-ataque e tal, o Martinelli faz isso melhor que o Paquetá. Então, na última convocação, por mais que o Rodrigo possa jogar por ali, mas é um outro perfil, o Rodrigo é mais um ocupador de espaço, um cara que ataca o espaço do que um driblador que vai pegar no 1 contra 1. Eu acho que é muito boa a ida do Gabriel Martinelli. E eu vi que tem muita gente no Brasil falando da ausência do Gabigol. Eu acho que é correta a ausência do Gabigol, porque quando teve na seleção não foi bem, e ele faz uma função no Flamengo que não existe na seleção brasileira. Convocação de seleção não é All-Star Games, não é levar os melhores e encaixar eles de qualquer jeito. Você tem que ter um plano tático e jogadores que façam aquele plano tático muito bem. Então, dentro do plano tático da seleção, que é jogar com uma defesa de 4, um ou dois volantes, dois caras bem abertos e uma referência ou não, o Gabigol não se encaixa em nada disso. Ele, num 4-4-2, atrás de um centroavante, ele jogou a metade dessa temporada e deu uma reagida. Quando ele jogava como 9 no time do Jorge Jesus, era um 9 mais móvel, que a seleção não usa esse tipo de jogador. E quando ele foi testado nessa função na seleção da Copa América, não foi bem.
Então eu acho completamente coerente a ausência do Gabigol, porque ele é um cara que faz algo que a seleção não precisa. Por exemplo, o Gabriel Jesus é um cara que joga em várias posições do ataque. Então, o Gabriel Jesus, embora não seja um especialista, ele pode mudar a característica de jogo, fazer com que o Brasil não fixe um zagueiro, por exemplo. Né? Se você tem o Pedro ou o Richarlison, os zagueiros têm que ficar presos e tomarem ele como referência. Se tem o Gabriel Jesus, que vai sair, que vai abrir espaço, o zagueiro vai ficar na dúvida. Eu saio, vou atrás do cara, para ele não receber livre, ou eu fico e mantenho a posição. Porque se ele sair e for atrás do Gabriel Jesus, abre espaço para o Neymar, para o Vinícius vir por dentro, para o Paquetá vir por dentro. Se o Rodrigo estiver jogando, o Rodrigo aproveita muito bem, eu acho que é um grande leitor de espaços, para mim o melhor taticamente da seleção, que pode fazer isso. Então o Gabriel Jesus muda a característica do ataque do Brasil. Pode não fazer os gols, pode não ser um grande finalizador, que eu acho que ele não é um grande finalizador, mas eu acho que ele colabora de outras formas e colabora mais do que o Gabriel Barbosa, que o Gabigol. Então eu acho que, dobrando posições, Vinícius e Martinelli, Rafinha e Antony, Pedro, Richarlison. 6. E aí você tem mais 2, que são Gabriel Jesus e Rodrigo, que podem jogar nas 3 do ataque, que podem mudar a característica do ataque do Brasil e que podem mudar a forma do time jogar. O Neymar eu nem estou considerando atacante, estou considerando ele como meia para jogar se for num 4-2-3-1 como 10, ou o que eu mais gostei da seleção com Casemiro, Neymar e Paquetá por dentro, e aí os 2 pontas e um atacante. O Neymar, como a gente chama aqui na Espanha de interior, é um meia de ligação pela esquerda. Para mim é a melhor formação, a que eu mais gostei do Brasil dos últimos meses. Mas ainda assim, você pode ter mais uma variação tática colocando o Neymar na frente, de falso 9, colocando 2 volantes e o Paquetá por trás. Enfim, o Brasil tem alternativas táticas, bons jogadores técnicos, boas formas de mudar durante o jogo, dependendo do que o adversário está fazendo, a sua forma de atacar, e eu acho que está muito bem coberto pelas características e a qualidade dos jogadores que tem. Então, se o Brasil vai ganhar ou se vai perder a Copa, pode ser sorte, azar, bateu na trave, entrou, bateu na trave, saiu, detalhezinho aqui e ali. Mas eu acho que se preparou bem, acho que é uma convocação coerente da seleção brasileira. Só 4 zagueiros, por exemplo, alguém me perguntou no Twitter. Porque zagueiro você só troca se o cara tá jogando mal, se o cara machucou ou se o cara se lesionou. Você não troca zagueiro para mudar o jogo. Vamos mudar o jogo, tá 0-0. O que a gente faz? Troca Thiago Silva por Militão? Não. Você vai trocar um meia, você vai trocar um atacante, você vai colocar um jogador de pernas mais descansadas para correr no ataque. Então, zagueiro você tem 4, porque você só troca em situações muito específicas. Os laterais da seleção acho que não são laterais como foram Cafu, Jorginho, Roberto Carlos, Marcelo, esses caras e tal, mas são caras consistentes, Danilo e Alexandro, são caras que dificilmente o Brasil vai perder o jogo porque foram mal. Fisicamente são fortes, Danilo é bom de jogo aéreo, então ainda ajuda defensivamente bem. Trabalham e jogam em um contexto de um futebol que estuda muito a defesa, e um técnico, Massimiliano Allegri, agora na Juventus, que, bem ou mal, é um técnico que prioriza a defesa, então acho que alguma coisa eles evoluíram também nesse quesito. Então acho que o Brasil tem capacidade de atacar bem, com bons jogadores para atacar, com diferentes repertórios para atacar. Eu acho que tem boas individualidades e tem bom sistema de ataque. E se o Brasil for atacado, se o Brasil estiver sendo pressionado, se o Brasil tiver que segurar um resultado, sabe-se lá como, tem bons zagueiros, tem laterais confiáveis defensivamente, tem bons volantes. É um time que também pode se defender, e eu acho que as raízes, o DNA mais do Tite é mais defensivo do que ofensivo. Ele já disse que é mais Mourinho que Guardiola, por exemplo, embora eu acho que ele ter soltado um pouco a seleção fez muito bem para a seleção e para ele. Mas eu acho que o Brasil tem formas de jogar diferente, os jogadores sabem atuar nessas formas de jogar diferente, tem boas individualidades e tem um bom repertório. O Brasil tem tudo, tá? O Brasil tem tudo. Pela convocação, pelos jogos, pelos amistosos, pelo ambiente, o Brasil tem absolutamente tudo para ganhar a Copa do Mundo. E pode não ganhar, porque o futebol é assim, é um campeonato de 7 jogos, sendo que 4 deles são mata-matas, que existe nervosismo, que existe sorte e azar, que existe 1 milhão de coisas. Mas quando você trabalha bem, quando você é coerente, quando você faz um trabalho que tudo isso que eu falei, sabe defender, sabe atacar, sabe jogar de várias formas, você vai diminuindo a margem de erro. Você não fica entregue à sorte ou ao azar. Você vai fazendo com que sorte e azar não joguem um papel de 50% para um lado ou para o outro. Mas se você trabalha bem,
o azar passa a ser 30%, 20%, 10%, você vai diminuindo a margem de erro, que ainda assim vai ser muito grande pelo tipo de competição que é, pelo pouco tempo que é. Mas eu acho que o Brasil está bem preparado para a Copa do Mundo. Pela convocação, não acho que seja nenhum drama Dani Alves e Martinelli e Gabigol fora. E acho que agora é jogar. Que rode o melão, como eles falam por aqui. Que comece os jogos e vamos ver o que o Brasil vai ser capaz de fazer com esse time. É isso, meu povo. Tá dito. Mais tarde, hoje sim, porque o jogo de Barcelona é tradição nossa, tem análise do jogo do Barcelona. Se vocês quiserem curtir, compartilhar isso aqui e fazer chegar a mais gente que ainda não entendeu a convocação da seleção e se eu puder explicar de alguma forma, eu agradeço demais. Valeu, meu povo. Um beijo pra vocês. Boa terça-feira.